E agora sim o senador Eduardo Gomes conosco, líder do governo no Senado, do MDB do Tocantins. Senador, como vai? Agora sim, muito obrigado por nos atender. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, senador, a gente falava inclusive com aqui o nosso comentarista, o Rodrigo Constantino, sobre a possibilidade de veto, a equipe econômica não gostou. O senhor, como líder do governo, esse projeto chegando ao Senado, de que forma esse projeto será tratado? É possível a aprovação? A equipe econômica não gostou? O que isso pode provocar, senador? Bom, eu quero, em primeiro lugar, deixar claro que o governo tem feito todas as iniciativas de mitigação dessa crise, de toda essa dificuldade que os municípios e estados vêm sofrendo com o Covid-19. O que ocorre é que, por tudo que a gente viu ontem, havia um acordo de procedimento e no meio da votação há sempre uma tendência de esticar um pouco a corda, como disse o nosso comentarista aí, uma certa facilidade de conseguir recursos sem contrapartida, e nesse momento a gente tem que olhar para duas agendas: a agenda da emergência, a agenda do combate através das políticas de saúde, mas também uma agenda de reconstrução, que vai ser um passo adiante aí para a gente tentar recuperar um pouco das vagas de emprego e reconstruir realmente uma política econômica mais consistente. Eu acredito que o Senado vai ponderar sobre o tema e, assim como está fazendo com a PEC da vida, a PEC do orçamento paralelo, vai modificar o que for necessário e trabalhar essa mudança junto com a Câmara. Se depois disso tudo não ficar no tamanho que seja suportável para a área econômica e efetivamente não houver recurso para isso, aí a gente pensa em veto. Mas eu ainda acredito que no Senado, uma nova rodada de conversa com os governadores, um entendimento sobre o que está sendo feito de maneira paralela com os recursos que estão sendo colocados pela saúde e pela área da cidadania, com transferência de renda emergencial às pessoas que mais precisam. A gente acredita que ainda é possível um acordo e um projeto mais adequado, que seja o socorro necessário aos municípios e estados, mas que também não crie um ambiente de liberdade fiscal total, porque isso é prejudicial não só à economia, mas ao próprio Pacto Federativo. Rodrigo Constantino, senador Eduardo Gomes conosco. Senador, bom dia. Exatamente como o senhor colocou, o governo federal tem feito bastante para aliviar a situação econômica do país, né, e dos estados e municípios e indivíduos nessa crise. Mas, do jeito que está chegando ao Senado esse projeto, a grande preocupação que fica, pelo menos para mim, como economista, é, de novo, aquela mensagem de que não adianta, não compensa no Brasil você ser austero, você ser responsável do ponto de vista fiscal, né? Tem aí uma licença para você emitir dívidas com aval da União sem necessariamente ter condições para isso, ou seja, de novo aquela ideia de que você pune os responsáveis e sempre passa a mão na cabeça dos irresponsáveis, dos perdulários. O senhor teme que a médio e longo prazo o país possa sair pior dessa crise toda por conta desse tipo de mensagem que é transmitida aos governadores e prefeitos? Bom, Rodrigo, primeiro, a força do nosso sistema bicameral, ela obedece essa lógica mesmo que é o processo de votação nas duas casas. Como no Senado, todos os estados rigorosamente têm o mesmo número de parlamentares e vários estados vinham mudando a sua classificação fiscal justamente no intuito de buscar empréstimos, esse debate no Senado tenho certeza que será mais equilibrado, do ponto de vista de não colocar um Estado que cumpre as suas obrigações com o mesmo tratamento do Estado que não teve a mesma disciplina fiscal. Só que o momento é de emergência, então a gente vai ter que medir que tipo de concessão vai ser dada, que ela seja para todos os estados do mesmo tamanho e que nessa faixa do excesso aí
que foi o que o ministro Paulo Guedes se manifestou ontem, falou sobre isso ontem, que a gente ache uma solução de menor impacto. Agora, realmente, a gente está falando de uma medida que precisa ter rapidez na sua ação. Os governos do Estado perderam muita receita, praticamente impossível fazer esse cálculo ainda sem um período em que possa ter a dimensão da queda de arrecadação, e a emergência chegou para todos os estados brasileiros que têm as suas atividades econômicas, né, de comércio e tudo totalmente paralisado. Então a gente vai tentar buscar uma média disso, vai tentar salvar esse eixo de rigor fiscal que fez com que o Brasil, em 2019, fizesse um exercício interessante. Imaginem se a gente não tivesse, em 2019, aprovado a reforma da Previdência e se tivesse feito o governo tivesse feito todo o trabalho de contenção de despesa, como que o Brasil iria enfrentar essa pandemia. Então a gente busca consenso. É importante também que a gente saiba ler os sinais da Câmara. Não foi uma votação dividida, não foi uma votação apertada de uma sinalização ou de vingança ou de política contra o governo. A votação teve um número muito expressivo. Então a gente tem que descobrir aonde faltou diálogo ali com as lideranças da Câmara, porque afinal de contas, qualquer mudança que o Senado promover volta para a Câmara. O ideal é que a gente tenha um mínimo de entendimento e de consenso sobre essa votação. Senador, e para fechar, a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Senador, a situação, bom dia, a situação é de calamidade financeiramente em vários estados, e isso acontece muito antes, desde muito antes da aparição do coronavírus. Os estados estão usando agora esse pretexto para fecharem buracos que eles não tentaram fechar ao dispensarem a reforma da Previdência. É justo tratar igualmente um estado que fez a reforma, um estado que procurou diminuir o déficit fiscal, diminuir a folha de pagamentos, tratar da mesma forma esse estado e os outros que nada fizeram? Como é que o Senado vai resolver esse problema? Bom, Augusto, primeiro você está absolutamente certo, né? O governo federal, e tem crédito para isso, quer discutir um projeto de apoio e socorro aos estados mais realista. Afinal de contas, desde o ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica, a partir da distribuição da cessão onerosa do petróleo, já vinha sinalizando para os estados a transferência direta para estados e municípios. Fez isso recentemente na parte da saúde, porque está transferindo recursos fundo a fundo, com cotas especiais para o combate ao coronavírus. E ir para o Senado, nesse momento, um projeto que prevê um certo desequilíbrio e uma injustiça com os estados de maior rigor fiscal, vai dar o ambiente, pelo fato da gente ter 3 senadores por estado, para depurar um pouco o que acontece com essa aprovação de ontem. Existem estados que querem resolver a sua situação fiscal a médio prazo, aproveitando desse momento de crise em que a gente tem um fim específico, quer dizer, nesses 90 dias ou até o final do ano, um socorro fiscal para o enfrentamento específico da doença. Então eu acredito que o Senado terá bom senso, teremos daqui a pouco uma análise da matéria que está chegando da Câmara, a definição do seu relator, e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, eu tenho certeza, com novidades. Não vejo possibilidade da manutenção completa do que foi votado ontem, mas a gente deve escutar a Câmara também, porque o placar não foi pequeno, deve haver aí uma falta de comunicação que a gente precisa resolver. Perfeito. E o senhor volta também na Jovem Pan ao longo da nossa programação falando sobre essa discussão no Congresso. Conversamos com o líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, MDB do Tocantins. Muito obrigado, senador. Bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.